Melhor e Mais Justo de hoje discute formas de combater a violação de direitos humanos nas universidades paulistas e brasileiras. Participam desse debate aqui comigo Adriano Diogo, deputado estadual pelo PT e presidente da CPI, que apura casos de violência nas universidades do Estado. Antônio Almeida Júnior, coautor do livro Universidade, Preconceito e Trote e professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e Letícia Pinho, integrante da Frente Feminista da USP. As denúncias trazidas aqui, no primeiro bloco, até agora, revelam traços de uma relação mais do que doentia entre estudantes e de negligência por parte das instituições. Uma relação com uma essência sadomasoquista, com uma essência opressora, que se apresenta desde o chamado trote universitário, como disse o Adriano. Vamos retomar o debate daí. O Antônio estava querendo falar no final do primeiro bloco. O Antônio retoma da onde paramos. Luiz, a questão que o Adriano colocou, existe racismo, isso se expressa na universidade pela ausência dos negros. Quantos por cento de negros há na universidade? Então, já começa aí. Há um sexismo brutal. Se você pegar os dirigentes universitários, continuam sendo homens, embora o número de docentes mulheres já seja grande. Tem uma questão de classe. A universidade não está preocupada em formar gente para reduzir as diferenças de classe, a divisão social que existe no país. Há uma questão de segregação das pessoas que são homoafetivas, e outros tipos de preconceitos. Isso se manifesta o trote é uma escola do preconceito. Então, quando eu pego um menino e levo ele para a rua para fazer pedágio, eu estou pegando esse aluno de primeiro ano, que é um zero à esquerda na visão do pessoal do trote, que não vale nada, que precisa ser humilhado, etc., e colocando ele na condição do mendigo. O aluno da Exalc, da minha escola, usa um chapéu como se fosse um trabalhador braçal da agricultura. Nas escolas de geociências, há o banho de lama ou de óleo, colocando aquela pessoa na condição do garimpeiro ou do trabalhador da indústria do petróleo. Então, há manifestações nos apelidos que fazem referência à aparência física, à condição de gênero, à origem étnica, à opção religiosa, etc. Isso se repete. A gente fez um cruzamento de dados de preconceito e aceitação do trote e é muito forte. Aquele que é mais preconceituoso aceita o trote. E os alunos mudam, eles se tornam mais preconceituosos durante um período de 2, 3 meses, que é o período do trote. Na verdade, o trote não acaba nunca, Essa que é a questão. Aquele período inicial, depois no segundo ano, o aluno é obrigado a machucar os outros, a torturar, a humilhar, etc., para se tornar membro do grupo. Um grupo que silencia e que obedece. Quer gente melhor para a corrupção do que esse tipo de gente? Então, o trote é a porta aberta para uma série de problemas sociais. Você está tocando em questões muito fundamentais, na linha do que o Adriano já vinha fazendo, dizendo, e Letícia também. E claro, a gente está falando de maneira muito categórica, mas a gente não está naturalmente generalizando. Nem todos os estudantes participam dos grupos de trote, nem todos os docentes ou gestores universitários silenciam ou corroboram com esse tipo de... ou mesmo participam, como você disse, que muitas vezes há docentes que participam desses grupos de trote, Esses grupos são minoritários. Acho que é importante mesmo demarcar, nas escolas onde o trote é muito problemático, eles não chegam a 20%. Agora, é um grupo disciplinado, um grupo que obedece. No dia da matrícula, por exemplo, você tem 3.000 alunos na escola, 10% é do trote, mas os 300 do trote estão lá no dia da matrícula. Os 2.700 que não são do trote não estão, naturalmente. Porque não tem um interesse particular nesse momento. Então, essa é uma fonte de problemas, é um grupo que oprime os demais, difama as pessoas. Então, se você começa com uma proposta de universidade, não só de combate ao trote, mas de universidade diferente, se você põe uma proposta ambiental, por exemplo, mais forte, esse grupo vai te difamar. Então, eles são um obstáculo
ao avanço da universidade em direção àquilo que a gente precisa. Ou seja, eles são a dimensão, digamos, fascista e reacionária que habita e, de certa maneira, estrutura parte da universidade no Brasil. Dá para falar isso, Letícia? Não sei, mas certamente são pessoas que... Eu estou pensando na frase que o professor falou, que o trote é uma escola de preconceito. E eu fiquei lembrando, eu não estudei só na USP, eu estudei na Federal do Maranhão. E lá, por exemplo, eu nunca me deparei com uma situação como essa. Uma realidade diferente daqui. E certamente tem pessoas que têm consciência extremamente reacionária lá e tudo mais. Eu não sei se haveria essa vinculação dada dessa maneira, né? Mas, enfim, é uma discussão em aberto. E por que as denúncias prosperam tão pouco? Porque há denúncias há muito tempo. Quer dizer, a gente ouve falar de trote violento, a gente assiste muitas vezes na porta das universidades, nos começos de ano letivo, etc. A gente vê os pedágios nos faróis, alunos sendo humilhados, etc. E muitas denúncias. Todo ano a imprensa e quem trabalha em universidade e tal assiste e vê situações com denúncias tanto de violências cometidas no trote, como agressões a mulheres e a homossexuais, etc. Por que até hoje as denúncias prosperaram tão pouco, levaram a tão poucos resultados? Adriano? Porque é a classe dominante. Chavão, eu evito usar chavão, mas é a escola do poder. É a escola do poder. Eu vou usar um outro chavão que eu sempre evito. É o jeito que a direita tomou o poder nas universidades. Então, essa é a estética, é o comando e o que tem de ideológico nisso? As meninas, quando elas se expressam, essas que ingressaram nesse grupo, elas mostram o símbolo do estupro. O símbolo pela mão que você caracteriza quando você quer estuprar uma pessoa. Isso me agride. Quando você vai para a bateria e as meninas estão assim, ó, assim, assim. Pô, o que nós estamos formando? Que geração que nós estamos formando? De uma menina vir numa bateria e ficar na frente da bateria fazendo assim para a humanidade. Diga, Letícia. Não, esse assunto que o Adriano tocou, sobre as meninas e tudo mais, acho que tem um aspecto que já foi abordado aqui, mas a gente não aprofundou, que é como que quem passa por esse tipo de situação acaba reproduzindo, acaba se assimilando. Porque dos vários estudantes que a gente conversa todos os anos, principalmente novos alunos, né, novos ingressantes, os chamados calouros, uma coisa muito presente é a necessidade de aceitação. Então, muitas das vezes, você não toca no assunto ou você passa por aquilo, mesmo sendo desagradável, porque se você não fizer isso, você não vai ter amigos. Você não vai ser aceito durante 4, 5 anos da sua vida. Você vai ser isolado socialmente. Existe esse aspecto. Então, você acaba entrando no jogo. Um outro aspecto importante de ser levado em conta. É muito difícil para quem passa por essa situação, que esteja sofrendo, dizer não. Se enfrentar, dizer que está sendo oprimido. As pessoas que são oprimidas têm essa dificuldade, porque não é fácil, né? Não é fácil você superar essa barreira. E tem também esse desdobramento cruel, que é quem passa por isso reproduzir. Então, mulheres são oprimidas e reproduzem. Até porque tem gente que passa por isso e gosta, se diverte, acha divertido, acha o máximo, curte, quer, e já fica imaginando como é que vai fazer nos próximos anos, tá certo? Quer dizer, eu sou professor universitário, já conversei com um aluno dando trote, falei, meu, como é que a pessoa não quer, por que você está fazendo? Eu falo, não, porque é divertido, porque ela quer fazer, ela gosta de fazer, quer dizer, e tem aluno que fica para o trote. Sim. Você fala, vai embora, meu, você fez uma matéria, vai embora. Ele fala, não, quero passar pelo trote. Eles falam, não, por que essas coisas acontecem? A publicidade, né, de colégios, cursinhos de universidades, que torna o trote uma coisa interessante, como se fosse uma comemoração. O emblema de que você entrou na faculdade, você está careca, pintado e sendo gozado pelos colegas. Né? Eu queria voltar na questão da denúncia. As pessoas não denunciam porque esses grupos, primeiro, se você tenta denunciar, quando tem, porque no caso que a Letícia estava falando da escola lá em Belém, é isso? Maranhão. No Maranhão. Provavelmente não tem um grupo trotista estruturado nessa escola onde ela estava. Onde tem, quem tenta denunciar
é ameaçado, é difamado, né? Tem uma difamação muito forte. As pessoas também não têm confiança na autoridade universitária, porque a autoridade universitária não acolhe as vítimas. A autoridade universitária geralmente está preocupada com a imagem da universidade, e o que agride a imagem da universidade não é a ocorrência do trote, é a denúncia, né? Então, tem muito dirigente universitário que acredita que o grupo trotista é essencial para a universidade, porque esse grupo diz amém a tudo que a universidade faz, né? Então, a universidade faz as piores coisas e esse grupo diz é linda, é maravilhosa, é a melhor do mundo, né? Então, precisa mudar isso. Os dirigentes precisam punir, as vítimas precisam ser acolhidas, né? Não é papel da autoridade universitária questionar a vítima. Então, a vítima chega lá para denunciar, qual é o procedimento? Você vai denunciar os seus colegas, veja bem, a tua situação aqui vai ficar pior. Não faça isso, não vá à polícia, né? Então, começa um processo de esvaziamento da denúncia. E a vítima se sente intimidada, quer dizer, a própria autoridade universitária está dizendo a ela, não denuncie, né? Você vai se confrontar como indivíduo contra um grupo organizado, é muito difícil. E quando o trote e a violência se materializam fora dos muros da universidade, porque também eu vi muitos gestores dizendo assim, bom, o cara vai fazer lá na República, lá na Avenida, no Farol, não sei aonde, numa festa fora da universidade, não tenho nem como acompanhar isso. Como é que eu faço? Quer dizer, a gente já ouviu gestores usando esse tipo de argumento, ou não, Adriano? República é tudo de ruim. República, os caras estupraram em 8 uma menina em Piracicaba, a menina adoeceu, nunca mais se recuperou. Os caras são grandes executivos. A gente descobriu o apelido dos 8, saiu na matéria do Diário Oficial, no outro dia tinha uma cadeia de advogados em cima da gente para tirar o apelido dos caras, porque eles eram grandes executivos e iam processar a menina e a mãe que foram depor. As repúblicas, as chácaras, as festas open. As festas open, o que são festas open? Tem os insumos das festas, que os veteranos têm que comprar os insumos no mercado, levar para a festa, para os veteranos poderem usufruir daquele banquete. Os calouros têm que comprar para os veteranos usufruírem. Tudo que você puder imaginar. Tudo. As chácaras, ou na região de Campinas, ou como eles, os alunos vão para o canavial, tem que tirar a roupa no caminho, como se fosse uma gincana, voltar nu e recolher de madrugada a roupa e voltam à noite. E as meninas também iam. E a universidade, o que acha disso? Uma graça. É a tradição. Na PUCamp, os veteranos trotistas vão com um saião escocês, que pressupõe que eles não têm nada embaixo, não tem cueca, não tem nada, e as meninas têm que ir nas festas das chácaras e deixar o celular dentro do ônibus para que eles possam usufruir. Quer dizer, como é que isso pode acontecer numa universidade católica da PUC de Campinas ou da PUC São Paulo Sorocaba? Como é que pode? Ninguém sabe que isso acontece. Ninguém sabe. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.